Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve-se casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se. Mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Este é o grande convite da palavra de hoje. Convite a nós nos observarmos, a nós olharmos para a nossa fé, para a nossa vida e nos questionar. Somos como os saduceus ou somos como os seguidores de Cristo? Perceba que a palavra vem dizer: os saduceus não acreditam na ressurreição. Ainda hoje, muitos e muitas cristãos e cristãs não acreditam na ressurreição. Parece uma incoerência, mas é uma realidade. Não acreditamos na ressurreição. Não acreditamos na vida futura. Vivemos, muitas vezes, exclusivamente buscando as coisas do tempo presente. É errado querer bem viver, cuidar do que temos, cuidar da nossa vida, cuidar daquilo que se coloca à nossa disposição de forma alguma. Não há ninguém capaz de observar esse tipo de ensinamento vindo
do nosso Senhor. Porque Jesus não se contradiz. E ele disse, Deus nos criou, e lembrando que na criação Jesus, Verbo de Deus, Palavra de Deus, está presente. Então a Trindade não nos criou para desprezar aquilo que ela nos deu. Deus nos deu o dom da vida. E Jesus disse, é para que vivam plenamente, para que sejam felizes. Isso é o nosso objetivo aos olhos de Deus. Agora, essa plenitude, ela se dá em 3 pontos. Nós temos uma vida espiritual, uma vida afetiva e uma vida física. Não podemos nos descuidar de nenhum desses pontos. Por outro lado, a tradição nos diz que a igreja, ela se divide em 3 momentos. A igreja triunfante, que é composta daqueles que já estão na glória, que estão e vivem em Deus. A igreja padecente, que são aqueles que passaram pelo julgamento, mas precisam ainda de purificação para estar com Deus, ou seja, estão no purgatório. Estão salvos, mas ainda não vivem em Deus, mas viverão. E a igreja peregrina, que somos todos nós. Estamos vivos e estamos em peregrinação rumo ao alto. A palavra vem dizer, buscai as coisas do alto. Agora, como podemos buscar as coisas do alto se nem mesmo acreditamos na ressurreição? Por isso é importante que a gente busque se lançar em Deus para entender das coisas de Deus, e é Ele que vai nos revelando, vai nos mostrando e vai fortalecendo a nossa fé. Nosso Deus não somente é um Deus dos vivos, como Ele está vivo. E se nós acreditamos que o nosso Deus está vivo, nós temos o dever de acreditar na ressurreição. Afinal de contas, Jesus morreu na cruz para nos redimir, mas Ele está vivo. Não podemos perder de forma alguma esta dimensão. Agora, nós precisamos também dar uma resposta. Nós não podemos ficar como os saduceus, porque não acreditar na ressurreição é achar que a vida se limita aqui. E nós também não podemos nos limitar aos mestres da lei. Ah, Senhor, o Senhor está falando muito bem. Eu ouvi aí alguma coisa, eu escutei o padre falando. Muito legal. E não se compromete. Não busca levar a sério essa nossa herança. Gente, nós somos filhos de Deus. Nós temos a herança da vida eterna. E a palavra vai dizer, Jesus fala, aqueles que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura. Ou seja, infelizmente, nosso Senhor nos mostra que não serão todos. Ou que nós devemos buscar essa dignidade em Deus. A dignidade de participar da vida futura. O que é a vida futura? É estarmos com o Senhor. Para isso, é importante estarmos com Deus já aqui, neste tempo, na nossa peregrinação.
Afinal de contas, quem não está com Deus nesse momento vai fazer o que no céu? É uma escolha. Claro, entraremos na glória pela misericórdia do Senhor, mas é uma escolha dia a dia por buscarmos o alto. E nisso, foquemos no amor do Senhor, foquemos nos seus mandamentos e foquemos em nos entregar. Lembremos que Deus não é um Deus punitivo, muito pelo contrário, é um Deus que nos abraça e nos olha nos olhos. Por isso, deixemos-nos acomodar nesse abraço do Senhor. Olhemos em seus olhos, sejamos honestos com nosso Senhor e informemos para Ele: Senhor, isso daqui precisa do seu toque. Eu preciso, Senhor, ter essa confiança de me entregar em tuas mãos. Dai-me a graça, Jesus, de ter fé e de acreditar em ti. E, em especial, desejar que eu tenha essa profunda união e intimidade contigo. Estar em ti e o Senhor viver em mim. Para isso, Jesus, nós te pedimos, fica conosco, Senhor, pois sozinhos não damos conta. Muito obrigado por suas palavras, Jesus. Amém.